Meus irmãos e minhas irmãs, o título da mensagem de hoje tem tudo a ver com aquela canção que nós cantamos, Lamento de Israel, e é encontrada no livro de Isaías, profeta Isaías. Aí no boletim eu botei versículos 1 a 9, mas está errado. Versículos 1 ao 11. Então, profeta Isaías, capítulo número 43, do 1 ao 11. Nós temos pregado aqui acerca do amor verdadeiro, acerca do amor de Deus. E hoje nós vamos ver lá em Isaías 43, nos versículos 1 ao 11, nós vamos ver que, na verdade, o amor de Deus e a salvação é tudo do que tratam as Escrituras do princípio ao fim. A mensagem das Escrituras é uma só: é o amor de Deus por nós, né? E a salvação. De diversas maneiras, em diversos momentos da história da humanidade, o Senhor usou profetas, depois usou apóstolos, depois usou, antes até dos apóstolos, usou o próprio Deus que se fez homem para vir aqui, para proclamar o amor de Deus e para fazer possível a salvação. Então, esse tema do amor de Deus, eu creio que essa já é a segunda mensagem direto no assunto, e nós vamos hoje fazer uma abordagem de uma forma um pouco diferente das demais. Então veja só, nós vamos tratar do amor de Deus pelo seu povo, né? E vamos tratar do testemunho que o Senhor quer que nós prestemos no meio desse mundo de trevas, no meio desse mundo que está cada vez seguindo mais para o final. E nós temos um papel muito importante no processo de redenção da humanidade, quando Deus nos usa como instrumentos dele. Deus nos usa como seus instrumentos, né, para nós levarmos a mensagem de amor. E como é que se faz isso na prática? De diversas maneiras. Da maneira como a gente convive com as pessoas, da maneira que a gente mostra o cuidado pelas pessoas. E o próprio Senhor Jesus disse: amai-vos uns aos outros, não do jeito que o homem naturalmente ama, mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amar verdadeiramente, como eu tenho pregado, é algo muito mais profundo, mas a maneira como hoje nós vamos abordar o assunto, né, é acerca de alcançar almas para Jesus Cristo, ou seja, evangelizar e discipular as pessoas para que elas saibam o que está escrito nas promessas de Deus a cada um de nós e a cada uma das suas criaturas, de forma que essas pessoas cheguem aos pés do Senhor. É óbvio que quem exerce o papel principal nesse processo é o Espírito Santo de Deus, que nos guia e nos orienta e nos instrui. Mas nós temos um papel muito importante, e quando se fala de evangelizar, geralmente a gente se fixa no Novo Testamento, onde diz lá em Mateus 28, tem lá a grande comissão, onde Jesus falou: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Mas na verdade, esse mandado já vem lá do Isaías. O Isaías, e de maneira muito feliz, porque o Isaías aborda as coisas também com uma inspiração tremenda da parte do Espírito de Deus, e o Isaías ali falou para aquele tempo dele, e falou para aquela situação onde que o povo de Deus estava onde? Será que eles estavam ali gozando de uma tremenda alegria? Será que eles estavam ali gozando de um conforto enorme? Não, o povo de Deus estava no exílio.
Imagina, no exílio onde o povo de Deus era discriminado, no exílio onde o povo de Deus não lhes era permitido nem adorar o seu Deus. Imagina, você ser proibido até de adorar o seu Deus. E quando alguém domina um povo, em termos do que aconteceu naquela época, eles não eram permitidos nem ficar todos juntos numa comunidade só. Imagina se os imigrantes aqui fossem separados. Olha, você não pode ficar aqui, ou você tem que ir para lá, você tem que ir para outro lugar bem longe. Lá na Babilônia, eles não ficavam nem juntos, ficavam espalhados. Isso era a estratégia de quem? Estratégia do dominador. Toda vez que a gente ouve falar de dominação, toda vez que a gente ouve falar da estratégia do inimigo das nossas almas, o que acontece? Sempre é uma maneira de separar as pessoas e não de unir. Então, até aí não tinha novidade nenhuma. E o Isaías, ele apropriadamente, Deus inspirou ele a levar uma palavra de amor e uma palavra de consolo àqueles que estavam já saindo do exílio para voltar lá à Terra Santa. Muito bem. Então aí nós temos um papel importantíssimo nesse processo, e agora eu vou ler o Isaías 43, mas depois vocês deixem, por favor, a Bíblia aberta, porque a gente depois vai explorando versículo por versículo para entrar não só na nossa memória, mas entrar no nosso sistema, no nosso sangue e na nossa alma, a palavra de Deus, para ver que a gente não está abandonado, né? Nem eles estavam, nem nós estamos. Então assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te por o quê? Pelo teu nome. E agora é lindo como encerra o primeiro versículo, que diz: tu és de quem? Tu és meu. Olha que declaração de amor tremenda da parte do Senhor, né? Aí o versículo 2 continua dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não o quê? Te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Veja como importante é a nossa alma, né? O Senhor faz tudo para nos resgatar, para resgatar a nossa alma. Então diz assim o versículo 5: não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: dai, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Esse é o propósito de Deus, juntar o seu povo. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, e os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Olha aqui a afirmação interessante, né? Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam, e quem dentre eles pode anunciar isto? Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga o quê? Verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo,
e que antes de mim, Deus, com letra minúscula, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Aí o que diz o verso 11? Vamos ler todos juntos. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E assim vai, operando eu, quem impedirá? E segue por aí afora, com grandes promessas, mas a primeira coisa que Deus faz o povo saber é que Ele é Deus e que fora dele nenhum é capaz de salvar. Muito bem. No contexto desse capítulo 43, no contexto dele, nós vemos o poder e o amor de Deus na restauração do seu povo. O poder e o amor de Deus, ele opera para resgatar a gente, né? Para a restauração do seu povo. Ainda que muitos duvidem disso, como hoje muitas pessoas, imagina nesse mundo afora, quantas pessoas ainda duvidam do amor de Deus? Quantas pessoas ainda perguntam, peraí, mas por quê? A pergunta é sempre essa, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou sofrendo aquilo? Né? Será que Deus não me ama? Então, o que está equivocado é a pergunta. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente experimenta o amor do Senhor, quando a gente busca do Senhor, né, então Ele mostra o amor e mostra o poder dele. Então, nesse contexto aí, eu fico imaginando o seguinte, o Isaías estava falando lá para aquele povo que estava saindo do exílio, o povo dele. E a gente olhando o retrato do mundo de hoje, eu estava pensando, é como se a gente estivesse numa Babilônia, né? Viver nesse mundo hoje em dia, será que é um mundo tranquilo? Será que é um mundo que a gente experimenta o amor em toda parte? Na verdade, experimentar o amor é um privilégio tão grande e ele não acontece em todos os círculos. O experimento, a experiência do amor, não é? Ela só é possível acontecer quando aquele grupo, ou quando aquelas pessoas, ou quando aquele casal está conectado com o Senhor. A parte do Senhor não se pode falar de amor, porque Ele em si, o Senhor, aquele que nos criou, Ele é amor. E nada existe fora daquele amor. Se nada, está escrito que nada existe fora do Senhor, que é o próprio amor, como é que a gente pode tentar achar o amor em quem não tem o Senhor no seu coração? É absolutamente impossível. Por isso a razão de muitos conflitos. Conflitos de toda a natureza. Conflitos entre as nações, conflitos dentro das comunidades, conflitos nas famílias, famílias sendo desrompidas por aí afora. Por quê? Porque a falta do amor. A falta de Deus, por quê? Aqui nesse país, por exemplo, isso não é novidade para nenhum de nós, o povo resolveu virar as costas para Deus. Lá pelas tantas, na década de 60, já não era mais permitido orar nas escolas, já não era... Hoje em dia, tem tanto não pode, a igreja não pode isso, a igreja não pode aquilo, a igreja falando nós, né? Nós não temos a liberdade. E eu fico impressionado e alegre, feliz de saber o que acontece na África. É outro contexto. O irmão, o pastor Emanuel vai dizer para a gente, vai mostrar lá as fotos, vai dizer. Lá o contexto é totalmente diferente. Lá as pessoas estão com fome de Deus. Por que as pessoas que ainda vivem naquela pobreza, você dificilmente, é óbvio que vai encontrar sempre pessoa infeliz, né? Sempre pessoa insatisfeita, mas muita gente, para elas, para aquelas pessoas, a pobreza não é o problema. Por quê? Porque elas estão vivendo, experimentando o amor de Deus. O grande problema que invadiu a sociedade ocidental foi o materialismo. O materialismo destrói relações, o materialismo desvia a nossa atenção para o principal foco da vida, né? Então, a redenção da humanidade, ela vem sendo explicada muito claramente e aqui eu quero voltar lá nesse contexto um pouquinho mais para dizer que o Senhor,
assegurou ao seu povo que eles não precisavam de temer. O temor é a coisa que mais ataca a gente, né? O medo. Qualquer coisa a gente está com medo. Ouviu um tiro ali na esquina. Imagina, a gente liga a televisão, lá no Brasil a gente só vê o quê? É uma verdadeira guerra. Quem vê televisão brasileira, uma verdadeira guerra. As pessoas vivem com medo. Antes de sair de casa tem que ver onde é que está tendo tiroteio para não levar uma bala perdida. Não no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, esses lugares assim. Então, o temor é alguma coisa que afeta as pessoas. E o que o Senhor quer é que nós não temamos. Ele não quer que a gente viva debaixo de temor. Ele não quer que a gente viva escravizado ao temor que vem do problema, dos conflitos e do que acontece dentro da comunidade, do que acontece dentro de vários ambientes, dentro de vários grupos. Então, o que ele quer, e a palavra do Isaías para o povo que estava saindo lá do exílio, né, era trazer um conforto de que a presença de Deus estava com eles e que eles não eram abandonados e muito menos rejeitados. Imagina, o Senhor lá na cruz tinha dois ladrões ao lado dele. Um não se arrependeu e morreu mal. O outro que se arrependeu pediu a ele que lembrasse dele quando chegasse ao paraíso. Era um criminoso, era um ladrão, não era boa gente. Mas o Senhor Jesus, porque ele se arrependeu e reconheceu quem é que estava ali morrendo por ele, então mudou a trajetória dele, mudou o destino dele. Então, o problema aqui é o seguinte: diferente dos relacionamentos humanos, que você gosta ou não gosta da pessoa, que você ama, entre aspas, ou não ama a pessoa, porque amor verdadeiro não é paixão, amor verdadeiro é coisa muito mais profunda. Então, o que acontece? Não depende o amor de Deus, para ele não tem barreiras. Esse tipo de relacionamento que a gente vive entre as pessoas, em geral, entre muitas pessoas que vivem em conflito, é porque a gente tende, pela nossa natureza pecaminosa, a gente tende a gostar de quem gosta de nós, não é? É fácil gostar de quem não gosta de nós? Não é fácil não, né? Gostar de um inimigo, ou pelo menos respeitar, ou não rejeitar. Jesus não rejeitou ninguém, ele não pediu um reporte, um relatório da minha vida, da tua vida, para dizer para mim que ele me ama. Então, a questão aí não é ser bonzinho ou ser malzinho, a questão aí é a gente reconhecer a nossa identidade em Jesus Cristo. Quem nós somos em Jesus Cristo. O resto passa a ser detalhe. Quando a gente vê quanto Ele nos ama e como Ele nos acode, como Ele cuida de nós, o nosso comportamento muda porque Ele não está atrás de nos acusar. Existe um acusador que a função principal dele é acusar, mas ele disse que ele não veio para acusar ninguém. Né? Ele não veio para acusar ninguém, ele veio para nos libertar primeiramente de nós mesmos, né? E do nosso pecado, etc, etc. Então, Israel havia enfrentado um castigo severo lá no exílio. Por quê? Aí eu olho para o mundo de hoje e eu fico pensando, meu Deus, qual é a próxima etapa? Eles foram para o exílio por quê? Porque viraram as costas para Deus. O Deus que os resgatou lá da escravidão do faraó, o Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem, escaparem daquela escravidão, é o mesmo Deus de hoje. E ele fez tudo aquilo, mas no entanto o que aconteceu? Porque houve uma fase da história de Israel em que o povo não adorava mais a Deus, não fazia o que agradava a Deus. Aconteceram aquelas invasões que a gente conhece lá a história, né? E aí eles foram removidos lá por quem tomou o poder sobre eles e os levou para ficarem lá na Babilônia. Então o que acontece? Na verdade, o que acontece é que o Senhor, Ele é amoroso, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. Aí eu fico imaginando o seguinte: diante de tudo que a gente está vendo agora, dia a dia é uma desgraça maior, né? Uma hora é o problema dos desastres da natureza, provocados pelo próprio homem, porque acaba com tudo que Deus criou. Outra hora é uma outra coisa, outra hora é o terrorismo, outra hora é... Então eu fico pensando, meu Deus do céu, será que essas coisas todas estão acontecendo para abrir os nossos olhos e acordar a humanidade para ver que
se continuar nesse ponto, vai chegar lá como era Sodoma e Gomorra, e vai chegar lá ao ponto de que Deus teve que... o primeiro julgamento de Deus sobre a humanidade foi o dilúvio, né? Em que só salvaram aqueles pouquinhos ali que ele viu que eram pessoas justas aos olhos dele, né? Foi o Noé e a família do Noé, para começar tudo de novo. Então, na verdade, agora não vai começar tudo de novo, não é isso que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia é diferente. O que está escrito na Bíblia é que esse universo, essa terra, vai derreter em fogo, vai se derreter em fogo, né? E aí vai vir o dia do Senhor. O dia do Senhor vem antes de que a desgraça total aconteça, né? Mas o dia do Senhor, eu fico imaginando o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, como é, a gente viu agora um dia desse aí, a gente viu lá com o que aconteceu no Texas, como é que as pessoas estavam desesperadas para fugir lá do negócio do furacão, né? Gente ali desesperada, as pessoas perdendo a cabeça. Eu fico imaginando, no dia que o Senhor voltar, aqueles que não estejam preparados, né, como é que eles vão entrar em agonia. Eu fico imaginando isso. Mas o Senhor, Ele não nos abandona, não importa, porque Ele não nos abandona. Então, vamos ao verso 1, versículo 1, rever o versículo 1, e ali a gente vai ver que Jeová, né, Yahvé, ele atesta duas coisas muito importantes para o povo acordar. Ele é Criador e Ele é Redentor de Israel. Está lá no versículo número 1. Mas agora, ou seja, ele está mudando aqui o caminho das coisas, como ele diz. Mas agora, ou seja, agora já não vai ser como é que foi antes. Se você pegar o contexto lá do capítulo 40 para diante, do Isaías, você vai ver como é que como é que eram as coisas, como é que Deus estava começando a resgatar o seu povo, e aí diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, Ele te criou, Ele nos criou, e Ele nos formou no ventre da nossa mãe. No domingo passado a gente falou isso. É o único que tem o poder de ver a gente e acompanhar, porque Ele mesmo é que nos forma, desde o momento em que a gente nem se conhece ainda, no momento em que a gente está no ventre da nossa mãe. A gente falou isso no domingo passado. Então, olha que coisa linda. Ele diz aqui: porque eu te remi. Não temas, porque eu te remi. Ele não está falando para o futuro. Ele não está falando, eu te remirei. E, na verdade, é interessante como a gente deve interpretar a Bíblia, porque aqui ele está falando do passado. Na eternidade, o plano de redenção da humanidade já estava todo delineado por Deus, né? O plano de redenção já estava desde a eternidade, né? Quando veio Jesus Cristo, então aquele plano se tornou real. Por quê? Se tornou concreto. Por quê? Porque tudo aquilo que a humanidade não foi capaz de cumprir, que estava escrito na lei, né? Não matai, não adulterai, etc, etc. Tudo aquilo que o homem, pela sua natureza pecaminosa, não foi capaz de cumprir, o Senhor Jesus Cristo veio não para acabar com a lei ou para abolir a lei, mas para cumprir no nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus, para cumprir os mandamentos da lei. Tanto é que ele se entregou em sacrifício. O pai não chegou para ele para amarrá-lo e forçá-lo a fazer nada, porque a regra de Deus não é forçar ninguém a fazer nada. A regra de Deus é pelo amor. A autoridade do Senhor não é imposta, ela é colocada por amor. Então aí diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que declaração linda. Chamei-te pelo teu nome. O Senhor nos conhece por nome. Uma coisa que me irrita tremendamente a história que a gente estava falando da cultura, né? É a cultura. A gente não pode criticar porque é a cultura. Mas alguém no início, lá não sei quando, começou a usar uma expressão aqui que é uma expressão que faz a gente se sentir nada. Você já ouviu os americanos falarem hi there, hi there? Isso é comum, né? Da cultura. Eu não sei nem de onde é que veio isso. Mas isso quer dizer o quê? Ele está te chamando pelo nome? É um negócio que
faz a gente se sentir mal, né? Hi there. O que quer dizer isso? Não quer dizer coisa nenhuma. Não é? É simplesmente dizer assim, oi. No caso da nossa cultura, é dizer oi. Agora, o Senhor, Ele nos chama pelo nome. Uma coisa que me envergonha é que, às vezes, eu esqueço o nome das pessoas ou não gravo o nome das pessoas. Eu me sinto envergonhado por isso. Por que razão? Porque se o Senhor nos chama pelo nome, é porque Ele tem apreço e consideração por nós. Então, não chamar ou não gravar o nome da pessoa é alguma coisa que, no meu caso, por exemplo, é uma coisa que me entristece, né? Então, eu às vezes tenho até que fazer uns exercícios para lembrar o nome da pessoa. Usar um negócio qualquer que me faça vincular o nome da pessoa para lembrar. Então, isso aí é a primeira declaração que o Senhor faz, né, que Ele é o nosso, nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Aí, aqui quando ele fala de Israel, Jacó, ele estava naquela época se dirigindo ao povo de Israel, que era o povo escolhido. Mas só que tem uma coisa, a misericórdia e o amor de Deus se estenderam aos gentios. Eu não conheço que nenhum de nós aqui seja judeu, mas se tiver algum judeu no nosso meio, isso não é problema, porque a mesma razão para a qual o Senhor veio, para resgatar o povo escolhido de Israel, o povo dele, foi estendida a nós por Jesus Cristo. Foi estendida aos gentios por Jesus Cristo. Tanto é que dos apóstolos, alguns foram destacados para tratar, para ministrar o Evangelho de Cristo aos gentios. Então, nós não somos inferiores ou não somos superiores a ninguém, nem aos judeus, nem a ninguém, porque o Senhor tem misericórdia de todos nós. Muito bem. Aí lá, nós sabemos, então, que o nosso status perante o Senhor, aqueles que estão em Cristo, para eles não existe condenação, e isso expressa uma vez mais o amor dele por nós. Imagina se a gente tivesse que ir lá para aquela cruz, será que seria dolorido ou sofrido a gente ir lá para aquela cruz para poder pagar pelos nossos pecados? Seria certamente uma coisa insuportável, não? Insuportável. Mas ele fez isso por nós. Será que tem alguém no mundo que faria isso? Seria capaz de fazer isso? Ou teria vontade ou desejo de fazer isso? Então, esse é o plano da redenção da humanidade. Então, vendo essas promessas no mundo de hoje, que só se vê ódio, só se vê destruição, só se vê desgraça, eu fico pensando, alguma coisa realmente está muito errada com esse mundo, né? Alguma coisa está muito errada. O que está errado nesse mundo? O que está errado nesse mundo? A coisa mais gritante que está errada nesse mundo é a falta de quê? É a falta de ódio? É falta de amor. Ódio é o que não falta, né? Ódio expressado em todas as maneiras, mas o que falta, na verdade, nesse mundo é amor. Amor verdadeiro. Né? Como eu falei no domingo passado, não paixão, porque a paixão passa, mas o amor, ele permanece eternamente. Então, quem é este aí que se prontifica ou se dispõe a nos ajudar e nos levantar no meio dos problemas? E por meio de que ele faz isso? A única coisa que é requerida de nós é crer no Senhor. Né? Está lá em João 3,16. O Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquilo ali é o versículo-chave da Bíblia. É muito difícil encontrar alguém que não conhece esse versículo. Porque aquilo ali é o seguinte, é a fé. A gente precisa de crer. Eu já recebi pessoas perguntando muitas vezes, então o que eu tenho que fazer, pastor? Se Jesus Cristo já morreu lá, já pagou pelos meus pecados, o que eu tenho que fazer? O que a gente tem que fazer é somente crer. Mas crer, como eu já falei uns milhões de vezes, é um dom espiritual. Crer não é uma habilidade natural nossa. Então, a primeira coisa que é preciso é que a gente creia. Então, para a gente crer nas promessas dele, para a gente crer em tudo que ele disse que faz, está lá, começa a história aqui no versículo 2. Quando passares pelas águas, o que vai acontecer? Estarei contigo.
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o que vai acontecer? Não te queimarás, nem a chama arderá a ti. Você vê o cuidado que o Senhor tem conosco. E isso aqui, ou a gente crê, ou a gente não crê. Se a gente crê, a gente vê um resultado. Se a gente não crê, a gente vai ficar na mesma que estiver. Se a gente estiver passando por águas profundas, ou por sofrimentos profundos, ou pelo fogo, né? Fogo em todos os sentidos, o fogo fisicamente falando, mas o fogo de qualquer problema que a gente esteja passando, a gente tem que saber que Ele estará sempre conosco. E é aí que a gente chega para Ele em oração e diz: Senhor, está lá a tua promessa, Senhor, eu não vou me queimar, eu creio em Ti. Porque se a gente não crê, a promessa dele não vai funcionar. Só vai funcionar se a gente crer. Então, aí, por que isso? Vai para o versículo 3. Será que quem está prometendo isso é algum pastor na face desse planeta? Quem é que está prometendo isso? Que a gente não vai se queimar, que a gente não vai se afundar? Está lá no versículo 3. Porque eu sou o quê? O Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e a Seba por ti. Então o Senhor não só deu, mas continua dando o que for necessário para a salvação nossa, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Santo de Israel. E aí depois disso vem uma outra coisa importante. Quando a gente fala de amor, o amor tem que ser declarado. O amor não pode ser, ou não deve ser, subentendido. Qualquer pessoa no mundo, se você perguntar se ele ou ela gosta de ser amada ou amado, a pessoa vai dizer: sim, eu quero e eu gosto de ser amado, eu gosto de ser amada. Né? Mas o conceito de amor do mundo é diferente. Vamos ver aqui no versículo 4 o que ele diz. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te o quê? Amei. Ele nos amou primeiro. Se Ele não houvesse amado a gente primeiro, a gente não ia ser possível de transmitir o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, qual é a fonte? É o Senhor, que Ele mesmo é o amor. Né? Então, aí ele diz aqui, pelo que deu os homens por ti e os povos pela tua alma. Né? Ele volta a dizer não temas. Vê que a palavra não temas, ela tem lá no Novo Testamento e tem no Velho Testamento várias vezes. Ele diz lá no versículo 5, não temas, pois, porque estou contigo. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, Senhor, o Senhor sabe o que os teus filhos e as tuas filhas aqui estão passando, e essa é a tua promessa. Então, Senhor, revela-te para eles e para elas, e leva-os a viver em vitória pelo poder do seu amor, Senhor. Então está aqui escrito, né? Agora, uma coisa muito importante que tem para a gente observar é isso. Tem muita gente que ama o outro, né? Inclusive muitas pessoas das antigas gerações, pessoal da época da minha geração, né? Por exemplo, eu sei que o meu pai me amava, eu sei que a minha mãe me amava, mas a minha mãe e o meu pai, eu nunca os ouvi abrir a boca para dizer assim: meu filho, eu te amo. Não é dizer meu filho, eu te amo, da boca para fora, I love you, aí o outro responde, I love you too. É amar verdadeiramente. O amor, ele precisa de ser praticado nos atos que a gente pratica, mas ele precisa também ser declarado. E é isso que o Senhor fez, ele precisa de ser declarado. Ele diz assim, eu te amei. Ele não ficou com um subterfúgio, ou então deixando que a gente entendesse que ele nos ama. Ele mostrou e falou. Uma das vezes que ele fala é aqui. Então aí, isso é muito importante, a gente no viver ou praticar o amor, a gente declarar este amor do profundo do nosso coração, fazendo a mesma coisa que o Senhor fez, né? Então, Israel é declarado precioso. Precioso porque eles eram obedientes,
Eles tinham obedecido? Não, eles não eram obedientes. Para Deus, eles eram preciosos por causa da suprema bondade do Senhor, um outro atributo de Deus. Então, o que mais se vê nos versículos aqui que vão, principalmente, do 6 e o 7? Vamos ver aqui. O 6 e o 7 diz o seguinte: direi ao norte, dai, direi ao sul, não retenhas, etc, etc. E lá no final desse versículo 6, ele diz assim: trazei o quê? Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Aí começa a entrar no assunto de evangelizar. Trazei lá dos confins da terra, né? A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, e eu os formei. Sim, eu os fiz. Então, ele pede que ele determina, ele orienta para que o povo dele traga. Ele aqui está falando para o povo dele, para trazer aqueles que estão apartados dele de toda parte, inclusive lá dos confins da terra. Então, o que acontece na prática? O que nós estamos fazendo aqui, o que o pastor Emanuel está fazendo lá, né, é a ministração para a ampliação do reino de Deus. Uma das coisas que a cultura aqui muitas vezes, eu não estou generalizando, mas em muitos casos acontece, é que as igrejas funcionam isoladas, funcionam ali para a sua própria causa, que é a causa do reino, mas elas ficam enclausuradas dentro de si mesmas. Elas não saem, enquanto que a gente suposto de alcançar os vizinhos, o pessoal da comunidade, mas não terminar só por aqui. Não é terminar só por aqui, é buscar o pessoal, aqueles até os confins da terra. Por isso é que Deus abriu para a gente essa porta lá com os irmãos de Moçambique, e a gente está trabalhando, apoiando a eles. Nós não temos dinheiro, nós não somos uma igreja grande, mas nem tudo é preciso de fazer dependendo do dinheiro. O que a gente faz por eles, né, de prover material e de treinar os evangelistas lá para cumprir esse propósito aqui, de lá buscar de toda parte, até os confins da terra, né? E essa é a prioridade da igreja na África. Essa é a prioridade da igreja na África, é evangelizar, é alcançar pessoas, e para eles não tem limite, porque o Espírito Santo está atuando abundantemente lá naquela região do mundo. Então, a outra coisa importante é o seguinte, a gente falar ou ministrar para aqueles que o Senhor diz aqui, no versículo 8, trazei o quê? O povo instruído? O povo que tem discernimento? Não, o que ele diz aqui? Trazei quem? Trazei o povo cego que tem olhos. Imagina, tem olhos, mas é cego. E os surdos que têm ouvidos. É uma tarefa difícil, né? Mas acontece que aqui tem um sentido espiritual disso também. Porque quem abre a mente das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Então, se a gente não orar, antes de fazer qualquer esforço de alcançar pessoas, onde quer que seja, se a gente não orar, a gente pode ser o tipo de pessoas mais eloquentes ou ter um discurso muito bonito que não vai convencer ninguém, porque o único que pode convencer é o Espírito Santo. A gente tem exemplos desse dentro das nossas famílias. Às vezes a gente fica imaginando, eu tenho um filho, eu tenho uma filha que eu gostaria tanto que o meu filho ou a minha filha chegasse ao Senhor, eu tenho uma tia, eu tenho um primo, sei lá, né? Mas a gente tem que orar e se colocar disponível. Por que razão? Porque alcançar pessoas não é impor a ninguém nada, porque essa não é a lógica nem a matemática de Deus, mas é se tornar disponível para ouvi-las. Ouvir. Está lá escrito, é melhor ouvir do que? Do que falar, né? Então, ouvir. E hoje, uma das coisas que leva muitas pessoas a não ter tempo para ouvir é porque não entenderam ainda que para evangelizar e para compartilhar o amor de Deus é preciso da gente dedicar tempo. O tempo na vida da gente é preciosíssimo.
Quando a gente chegar ao final da vida e que vê, tomar conhecimento disso e o Espírito Santo abrir a mente da gente, ah, meu Deus, quantos anos eu desperdicei na minha vida. Eu ainda tinha força, eu ainda tinha energia e eu não fiz nada. Não fiz nada, não dediquei tempo, só fiz, foi tudo menos ouvir a palavra de Deus para poder estar preparado para ministrar aos outros. Então isso aqui, ele é muito claro, ele não está falando outra coisa, trazer o povo cego e o surdo, porque eles estão cegos espiritualmente e surdos espiritualmente. Então esse é o trabalho de evangelização. Mas ele não diz, faça isso só aqui ou só ali. Ele diz no versículo 9, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Aí vem a pergunta-chave que foi dirigida para ele, mas é a pergunta-chave para nós aqui hoje. Qual é a pergunta da segunda parte do versículo 9? O que diz lá? Quem dentre eles, e dirigida a palavra a nós hoje, quem dentre nós pode o quê? Pode anunciar isto. Quem dentre nós pode anunciar que existe o nosso Salvador? Quem dentre nós pode anunciar o amor de Deus, dando um testemunho de fé? Então, nós não somos supostos de fazer tudo às caladas ou de ficar enclausurados dentro de quatro paredes. Nós somos supostos de dizer, compartilhar isso com todas as pessoas, sejam da família ou não seja. E aqui tem um negócio que é outra parte da cultura terrível, que é o seguinte, não, eu não vou falar de Deus com ninguém. Graças a Deus que na nossa cultura latina não tem muito isso, né? Mas na cultura dos outros, não vou falar de Deus não, porque eu posso ofender. Imagina, que eu posso ofender a pessoa, né? Se a pessoa se sentir ofendida por a gente falar de Deus com o primo, com o irmão, com a irmã, com o filho, é um problema entre a pessoa e Deus. Mas nós somos os porta-vozes da mensagem de salvação. Não é isso mesmo? Então é preciso que a gente faça, e a pergunta está aqui, quem dentre eles pode anunciar isto? E o próprio profeta Isaías, em outra parte, eu não sei se é no capítulo 42, e tem até uma canção que diz lá, Senhor, envia-me. Não tem aquele hino que fala? Envia-me, Senhor, eu não me lembro nem como é que canta ele, mas tem por quê? Porque quem o Senhor vai usar, né? E fazer-nos ouvir dessas coisas antigas. E aí ele vai completando dizendo o seguinte, apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga é verdade. É preciso de apresentar testemunhas. Quem são as testemunhas do amor de Deus? Somos nós. Não precisa da gente ir lá ter um PhD para aprender teologia, porque é só dizer para os outros o que Jesus está fazendo na nossa vida. O que o Senhor fez. Não precisa ter um discurso bonito, né? Tantas pessoas lá do interior, é outra coisa que eu fico encantado, mesmo no interior do Brasil, pessoas que não sabem nem falar o português fluentemente, mas não importa, o coração daquelas pessoas é tão grande que elas falam do jeito delas e elas levam a mensagem dando aos outros o testemunho do que acontece na vida delas, da maneira simples. Então evangelizar não requer um treinamento de anos nem nada disso, é somente dar o testemunho, é o que o Isaías está falando já desde aquele tempo. Ele queria que o povo de Deus, o Senhor queria que o povo de Deus funcionasse como testemunhas. Então aí lá no 11, né? Aí ainda tem uma partezinha do 10 muito importante. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me o quê? E me creais. Creais, ou seja, crer nele e entendais que eu sou o mesmo. Ele é o mesmo lá naquela época que liberou o pessoal, é o mesmo da Idade Média, onde a igreja da Idade Média foi a Idade das Trevas, a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, e é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo amanhã, e é o mesmo sempre. Então, não tem essa história de inventar como fazer igreja de maneira diferente, porque fazer igreja, como muita gente tenta fazer para agradar as pessoas, nós não somos supostos de vir à igreja só para a gente ouvir o que a gente gosta. A gente é suposto de vir à igreja para o Senhor abrir a nossa mente com as coisas que Ele quer que a gente faça.
para a gente sair da nossa zona de conforto. E aí então ele diz, né, no 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? E fora de mim não há Salvador. Então a pergunta final, que fica para nós, né, é como é que a gente vai aplicar essas instruções que o Senhor deixou para nós. A gente tem que tomar uma iniciativa, tem que tomar ações. Quando uma pessoa tiver em problema, não é só dizer, irmão, eu vou orar. Não, a gente tem que dar tempo para ir lá, ouvir as pessoas e compartilhar, e a gente abraçar a causa da pessoa. Né? Tanto é que a Bíblia diz que nós devemos estar alegres com os que estão alegres e estar solidários com os que estão sofrendo. Sem isso, a gente está imitando. Sem isso, a gente está só fazendo de contas. Então, para que se conheça e para que as pessoas conheçam a verdade de Deus e as promessas de Deus, é preciso que a gente obedeça. O amor, não pode se falar em amor desligado ou desconectado da palavra obediência. Tanto é que o Senhor disse o quê? Os que me amam são os que me obedecem. Ele nunca disse os que me amam são os que me desobedecem. Os que me amam são os que me obedecem. Então, obediência caminha junto com amor. Então, eu amo tanto o Senhor, mas eu não obedeço, então não estou cumprindo papel nenhum. Então, nós, como Igreja de Cristo, somos chamados. E aí o Senhor Jesus, ele foi muito claro quando ele botou a fórmula completa lá no Mateus 28, dizendo, portanto, ide, fazei o quê? Fazei membros de igreja? Não, fazei discípulos de onde? Só de um determinado lugar? Não, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a última parte, muito perdida por muitas pessoas, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa linda, né? Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, e ele nos dá, não só abre as portas para a gente fazer isso, mas também ele dá os meios. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer a nossa parte, ele vai fazer a dele. Se eu ficar só assim, Senhor, manda a gente aqui, Senhor, manda a gente aqui, a gente tem que orar para pedir ele para mandar, mas a gente tem que fazer o que a gente é suposto de fazer. Amém? É uma palavra um pouco forte, mas eu creio que o Senhor quis que eu entregasse essa mensagem hoje para nós todos estarmos alertas. A gente não sabe quando ele vai voltar, então precisamos não só de nós estarmos preparados, mas levar outras pessoas a Cristo. Amém? Então vamos orar, e depois da oração a gente vai recolher os dízimos e as ofertas, e aí nós vamos ter o privilégio de ter o pastor Emanuel e a irmã Diva compartilhando conosco para a gente ver as fotos que ele tem. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. É a sua palavra que nos desafia, Senhor. É a sua palavra que nos encoraja. É a sua palavra que nos dá força em meio a todas as dificuldades. Senhor, nós já temos experimentado isso e nós sabemos que não existem barreiras. Portanto, Senhor, tudo que nós te pedimos, como cada um de nós aqui, os que não estão aqui hoje e a tua igreja em geral, que o Senhor nos dê a coragem da gente cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Senhor, queremos exercer este privilégio, não queremos passar o tempo e passar os dias sem cumprir o seu propósito. E agradecemos por privilégio que o Senhor nos deu de sermos instrumentos do seu processo de redenção da humanidade. Fomos redimidos, aqueles que estamos em Cristo, e os que não estão, Senhor, nós proclamamos que vão estar, porque a sua palavra que tem poder de acabar com a nossa cegueira espiritual e acabar com a nossa surdez espiritual. Que o seu Espírito obre poderosamente no nosso meio e que a gente possa seguir fazendo isso para a sua glória, como está escrito. Assim, oramos no nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer amém. Amém, amém, amém. Então vamos recolher a nossa
recolher as nossas ofertas e os dízimos. E aí, enquanto isso, o pastor Emanuel prepara ali o computador para mostrar as... Eu esqueci de falar com você, Ana, que era para desconectar o computador lá, para ele poder conectar o dele. Desculpa. Então vamos exercer mais esse privilégio, né? Exercer mais este privilégio. Senhor, nosso Deus, nós te queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa para juntos te louvarmos em espírito e em verdade. Agora te queremos pedir uma bênção sobre as ofertas que vão ser levantadas, que cada um possa contribuir com alegria. Nós sabemos que tu amas aquele que dá com alegria. Nós pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.